Xangô, Omolu, Obaloaê e Nanã, né? Xangô, Omolu, Nanã, eles não vão atuar isoladamente, né? Seja na experiência da nossa vida, na mediunidade, no próprio terreiro. Essas três energias, elas costumam aparecer formando um mesmo eixo, né? De sustentação. E esse eixo tem uma função muito clara, que é de estruturar. Estruturar significa dar uma base para que a vida possa se organizar. Significa a gente criar condições para que as coisas tenham consistência, tenham continuidade, tenham responsabilidade. Então, quando a gente observa a natureza, a gente percebe que as coisas se sustentam não só com movimento, com expansão. Então, antes de crescer, de prosperar, a natureza ela precisa ter uma base. Antes da coisa florescer, germinar, precisa ter um solo firme, mas não firme demais. Então, esse princípio de estrutura, ele aparece de três maneiras diferentes nesses orixás. Xangô organiza a estrutura, né? Ele delimita, ele estabelece os limites, os critérios, as regras, as responsabilidades. Então, sem Xangô, as decisões elas ficam soltas, as regras vão se confundindo, as relações humanas vão perdendo assim clareza, né? Já o Molu trabalha na transformação profunda da estrutura, então é, é ele quem acompanha os momentos em que a vida precisa, sim, atravessar processos difíceis para se reorganizar. Aquilo que já não se sustenta mais precisa ser transformado, precisa ser tratado, precisa ser enterrado, para que possa surgir algo novo. E Nanã, falando dessa estrutura ao longo do tempo, né? Lembrando que nenhuma organização verdadeira vai acontecer rapidamente, né? As bases da vida, da maturidade, do próprio trabalho espiritual vão se formar camada por camada, experiência após experiência. Então, quando essas três forças, Xangô, Omolu e Nanã, aparecem juntas em equilíbrio, vai surgir algo que é muito importante para qualquer trabalho espiritual, que é a maturidade. Porque maturidade, gente, não vai surgir apenas de conhecimento, de eu ler um monte de coisa, nem só do entusiasmo, né, da gente querer muito fazer. A maturidade, ela vai nascer justamente da combinação entre responsabilidade, capacidade de atravessar dificuldades e também respeito pelo tempo dos processos das coisas. Na vida das pessoas, essas energias costumam aparecer, né? Essa maturidade, quando alguém começa a assumir a própria história com mais consciência, a gente aprende a tomar decisões com mais responsabilidade, a gente aprende a atravessar as dificuldades sem fugir delas, né? A gente aprende a respeitar o tempo necessário para que as mudanças aconteçam. No terreiro, na egrégora, né? Esse mesmo eixo sustenta o próprio amadurecimento do terreiro, né? Xangô ajudando a manter a organização, os critérios no funcionamento do trabalho, Omolu ajudando a casa a atravessar os momentos de dificuldade, os momentos de ajuste, mas sem perder o caminho espiritual, Nanã sustentando a continuidade do trabalho ao longo dos anos, permitindo que a casa amadureça como comunidade espiritual. Então, gente, mediunidade é responsabilidade. Responsabilidade com a própria postura, responsabilidade com a casa espiritual, com as pessoas que procuram ajuda. É... Então, responsabilidade, estrutura não significam rigidez. Estrutura significa sustentação. Um terreiro estruturado não pode ser um terreiro duro, né? Fechado, fixo, rígido. É uma casa onde existe base suficiente
para que o trabalho espiritual possa acontecer com segurança, com respeito, com continuidade. Por isso que eu gosto de falar dessas três forças juntas logo no começo do estudo dos orixás. Porque toda mediunidade, né, precisa de estrutura para se desenvolver de uma forma saudável. Todo terreiro precisa ter uma base para poder sustentar seu trabalho ao longo do tempo. Então, no fundo, o que essas três energias, Xangô, Omolu e Nanã, nos lembram é que o caminho espiritual, a sua caminhada mediúnica, não se sustenta apenas em momentos de inspiração, de emoção, enfim, de fenômeno mediúnico. Ele vai se consolidar e se sustentar na sua responsabilidade, na sua maturidade diante das dificuldades e também no respeito pelo tempo que cada processo precisa para amadurecer. Então, no próximo encontro, a gente vai falar dos orixás que tratam da segunda etapa, que é a etapa de movimento. Até lá!